um dos maiores bancos privados do Brasil. Em 87 ele fundou a Stefanini, é fundador e CEO global. A Stefanini é a quinta empresa mais internacionalizada do Brasil, presente em 39 países. E além disso, ele participa do fórum, do CEO Fórum Brasil-Estados Unidos desde o início do acordo, que é um fórum bilateral entre empresários do Brasil e dos Estados Unidos, que já contou até com a participação do presidente dos Estados Unidos, do presidente do Brasil. E foi lá, por exemplo, que surgiu a ideia do Ciência Sem Fronteiras. Com vocês, Marco Stefanini. Bom dia, pessoal. Então, dentro aí da sessão de hoje aqui, o que foi escalado foi para falar um pouco de empreendedorismo, né? E aí, empreendedorismo significa sempre procurar correr riscos calculados, nunca desistir e ter um nível de flexibilidade bastante grande, né, na vida, porque a gente tem que improvisar ao longo do tempo. Então vamos conversar um pouquinho, eu vou contar um pouco a minha história e ao longo da história a gente vai colocando alguns pontos que eu acho interessantes e vocês fiquem à vontade aqui para fazer as perguntas que quiserem, tá bom? Vamos lá. Então vamos lá, essa é a minha história, não vou contar ela inteira, senão vou acabar o horário, mas a empresa tem quase 30 anos, na verdade são quase 29, né? Começou em 87, já faz tempo, já estou velho. E aí, ao longo do tempo aqui, a gente fez uma linha, vivi esse mundo que nós vivemos hoje de muita crise. Aliás, vocês não vivem porque vocês estão morando fora, né? Vocês são afortunados, certo? Mas para quem está no Brasil, né, esse momento de Brasil é um momento que eu vivi praticamente metade da empresa, ou talvez até mais. E, por incrível que pareça, esse momento de crise, momento de dificuldade, é um momento muito favorável para você desenvolver a sua carreira, a sua personalidade. Então, a gente vai conversar um pouquinho aqui. Porque todo mundo que, se você tiver uma vida muito fácil, uma carreira muito fácil, você não vai aprender, né? O aprendizado ele é totalmente associado à dificuldade, ao sofrimento e aos estresses que você vai passando, porque é assim que você vai se superando, tá? Independente se você tem um conhecimento profundo ou não em cada área, tá? Então aqui, isso também na área técnica, não é só numa visão empreendedora, tá? Então aqui a história, até 2010, nós já éramos uma empresa que estava em 17 países, porém com uma atuação menor. A partir de 2010, final de 2010, a gente começou a fazer uma série de aquisições, hoje a gente tem um perfil já muito mais sólido internacionalmente, tá? Para quem não conhece, a Stefanini é uma empresa de serviços em IT. A área de tecnologia é dividida em 3 grandes grupos, né? Pelo menos antigamente era, agora elas estão se fundindo. Mas basicamente uma é hardware, né? Você pega aí uma Dell, você pega são computadores, assim por diante, servidores. Depois você tem uma linha de software, né? Que é vender software sob licença, é uma Microsoft, é uma TOTUS, é uma Oracle, né? E depois você tem um mundo de serviços, que aí entra uma Stefanini, entra uma Accenture, entra as empresas indianas. Em termos de lucratividade, né? Em termos de número de pessoas, normalmente a área de serviços é a mais intensa em pessoas, e a área de hardware é mais uma manufatura, mais uma indústria, tá? Em termos de margem de lucro, o hardware certamente é a pior, e software é a bem melhor de longe, né? Quando tem volume. Então a empresa de software, quando ela tem volume, escala, aí ela é bem lucrativa. Quando ela não tem, ela quebra, né? Simples assim. E serviços é mais ponderado, a margem é um pouco menor, é intensiva em mão de obra, e ela é mais sustentável, mas ela não tem, infelizmente, uma margem muito grande, né? Na vida não dá para ter tudo, tá bom? Então, essa é a nossa história. A gente veio
abrindo a primeira nossa operação fora do país, foi na Argentina, em 96, né, faz muitos anos. Uma experiência bem pequenininha, a gente era bem pequeno, e depois aos poucos foi crescendo na América, depois foi para a Europa, depois para a Ásia, e depois com aquisições em que a gente realmente conseguiu um tamanho significativo. Tá? Aqui é um pouco o que a gente faz, não vou entrar em detalhes, mas basicamente o que a gente procurou também é acomodar uma visão técnica, que a gente é uma empresa de tecnologia, uma empresa técnica, mas com uma visão de negócios, né? Isso é um ponto muito importante. Parece que boa parte de vocês aqui vem da área de exatas, né? Então, dependendo do nível que você queira de empreendedorismo, queira empreender alguma coisa, vocês precisam sempre procurar ter uma visão do negócio, sem perder, obviamente, o lado técnico, se a tua proposta de valor é técnica, né? Mas, no mínimo, você tem que ter uma visão, um encaixe do negócio. Então, aqui, a gente procurou acomodar em 3 grandes pilares, tá? Então, o pilar Run é o pilar de manter o dia a dia funcionando, né? Porque quando a gente fala em inovação, a gente pode falar um pouco sobre isso, sejam inovações. Inovação é um sentido muito amplo, né? Hoje, dentro do mundo de negócios, onde você tem inovações mais disruptivas, né? Soluções que você está mudando o negócio do cara, muda totalmente, até soluções de inovação, que são soluções que você acomoda tecnologias que já existem, mas revoluciona ou pelo menos melhora a produtividade, seja eficiência no back-office ou seja eficiência na venda, não é? Então, mas tudo isso, todas essas novas soluções, elas têm um detalhe. Quando você tem uma empresa de certo tamanho, ela já tem o famoso legado, né? O legado é o que ele faz rodar. E tudo que você traz novo, você tem que, de certa maneira, acomodar, linkar, interfacear com o legado seu, o que hoje está funcionando. Então, é isso que a gente chama de run. Quer dizer, é manter o dia a dia funcionando. E manter o dia a dia funcionando no mundo de tecnologia não é fácil, né? A gente é uma área que, se você não gosta de problemas, não dá para trabalhar na nossa área, né? É uma área que você convive com problemas o tempo inteiro, né? Então, aqui a gente faz o run, que é o dia a dia, você vai desde aplicações, a ITO é infraestrutura, TI, são servidores, tudo funcionando, a rede, né? BPO é o que a gente chama de Business Process Outsourcing, você terceiriza processos de negócio, muito ligado a Shared Service, que hoje é comum nas empresas. Depois, se vocês quiserem também perguntar, não sei o que vocês têm interesse. Soluções, quando você aplica uma solução, você não vai desenvolver para ele uma solução específica, você vai trazer do mercado e encaixar no que ele precisa. Toda uma área de consultoria, visão de negócio é fundamental, como eu já disse para vocês, e o mundo digital, que ele tem que se acoplar, ele tem que se interfacear com tudo o restante. Depois a gente participa de projetos, né, que é o Growth. Então, você está participando do crescimento do cliente, do aprimoramento dele. E, por último, o que a gente chama de transformação do business dele, né? Você transformar o negócio dele. Hoje, você tem áreas que elas estão sob um fortíssimo impacto de tecnologia. Então, hoje, tecnologia é core e ele pode ser o sucesso ou o fracasso de alguns setores da economia nos próximos 3 a 5 anos, e não nos próximos 20 ou 30. Né? Então, a gente tem visto aqui várias experiências e que vão se aprofundar nesses próximos anos. Tá? Então, e aqui nós temos várias linhas, a gente sempre dá um exemplo em cada área, né, o que a gente pode fazer. Tá? Tudo bem? Tá bom. Continuando então, essa aqui é a nossa presença global, a gente está em 39 países, tá? A gente consegue oferecer hoje serviços em 35 línguas diferentes, tá? E a gente tem uma presença, não é só América Latina, Norte América, Europa, África e Ásia. Uma coisa muito importante quando a gente fala de negócios, serviços de TI, é muito associado a país maduro, tá?
Quanto mais o país for maduro, mais ele gasta dentro do total do budget dele de TI, ele gasta muito mais em serviços do que em hardware e software, tá? Porque ele já é maduro, então ele está, vamos dizer assim, uma fase mais avançada do processo. Quando você vai para países emergentes, a tendência é que o país seja menos maduro e, portanto, ele gasta muito mais dinheiro em hardware e software do que em serviço. O mercado de serviços não é tão desenvolvido. Então, colocando isso claramente, é o seguinte, curto e grosso. Qual que é o melhor mercado do mundo de serviços? Obviamente é os Estados Unidos, não é? Não só porque é a maior potência do mundo, mas porque é um mercado extremamente maduro, investe em tecnologia e compra serviços e paga por ele. O oposto qual que é? China, né? China é um país que cresce demais, cresce muito mais que os Estados Unidos, é um país mas para o nosso mercado de serviços em TI, não é o mais apropriado. Ele não dá tanto valor assim, tá certo? Então, hoje ele não compra tanto serviço, ele compra hardware e tudo mais. Se você for para o Brasil, vamos dar um exemplo. Do Brasil, mesma coisa. Qual que é o mercado mais maduro? É São Paulo, não é? Ou o Sul. O Nordeste é o contrário. Você tem serviços mais commodities, que usam pouco tecnologia, ou se usam, não valorizam muito o mundo do serviço. Então, eles não compram o serviço e vai morrer de fome. Então, a gente tem base no Nordeste, fazemos serviço, mas a base, em termos de potencial de negócio, é muito menor. Tudo bem? Tranquilo? Então, aqui a gente dá uma visão geral. Como eu disse, a gente começou pela Argentina e foi aos poucos, foi a América Latina, depois Américas, depois Europa e depois Ásia. Tá? As nossas maiores, acho que vem mais para frente, vem o número de funcionários. Então, a gente está com 21 mil funcionários, tá? Aqui mostra o crescimento ao longo dos anos, né? As aquisições aí foi entre 2010 e 2012, a maioria, tá? Só para voltar aqui, acho que aqui não comenta, a gente, desses 21 mil funcionários, hoje está em 22 mil mais ou menos, são mais ou menos, mais de 9 mil, com certeza, talvez até quase 10 mil no exterior, tá? E a gente tem algumas operações assim um pouco aí, em países mais diferentes para nós. Então a gente tem, por exemplo, 1.200 funcionários nas Filipinas, né? A gente tem mais ou menos uns 1.500 na Romênia, tá? Uns 300 na Polônia. E depois tem aqueles tradicionais, a gente tem 2.000 e pouco nos Estados Unidos, tem mais ou menos uns 800 no México, uns 800 na Colômbia e assim por diante, tá? O conceito aqui de ter pessoas em Romênia e Filipinas é um conceito que a gente chama de offshore nearshore, né? Não tem nada a ver com o dinheiro das Ilhas Cayman. Tem a ver com você trabalhar para países de maior custo a partir de países de menor custo, tá? Esse é um modelo, foi muito desenvolvido pela área de tecnologia, ela foi pioneira nesse processo, e algumas outras áreas de serviço estão começando a fazer o mesmo, que é o caso de shared service, é o caso de telecom e assim por diante, né? Então, basicamente, nas Filipinas, eles trabalham para os Estados Unidos, né? Na Romênia, aí era já um dos lugares que a gente tem, que a gente chama de multilanguage, que você tem uma oferta de línguas muito grande. Então a gente, por exemplo, tem muitos programadores, analistas que fazem projeto para muita startup, empresa de tecnologia aqui da França, por exemplo, a KDS é uma delas, a partir da Romênia. E eles falam francês e aí, obviamente, a interação é maior, tá? Então, esse é o modelo que a gente tem, que a gente procura aplicar. E a gente, inclusive, também tem a operação na Índia, ela não é grande. E um dos concorrentes, se alguém está familiarizado com o mundo da tecnologia, seriam os famosos indianos, né? Então, aí vamos falar agora, a gente sempre fala das vitórias, mas tem que ver a dureza aí, como é que é a trajetória, né? Como eu já disse, então, nós começamos em crise, talvez mais os primeiros 15 anos quase que seguido em crise. Tivemos uma pequena
momento de bonança no Brasil e depois voltamos ao nosso modelo, infelizmente, né? Mas é interessante que também, apesar do Brasil ter muita crise, a gente sabe que todos os países também convivem com certas variações, principalmente no mundo atual. Então, essa experiência que a gente pode ter do Brasil, que vocês não tiveram, porque na parte de vocês pegaram o Brasil mais tranquilo, é importante, porque traz um DNA de flexibilidade, um DNA de resiliência importante, né? Basicamente, se você quiser definir o empreendedor, talvez a primeira palavra seja resiliência, né? Tá? Vamos lá. Então, primeiro é concorrência. O mundo de serviços, primeiro, por que eu escolhi serviço? Porque não precisa de dinheiro, né? Tem coisas que são muito simples de decidir na vida, né? Então, não precisava de... Porque, na verdade, quando você faz serviço, você precisa do seu trabalho, né? Tá? Então, você vai dedicar o seu tempo. E quando você está começando, o seu tempo não vale nada. Então, você pode trabalhar aí 24 horas por dia, né? Então, agora, de novo, tudo na vida tem vantagens e desvantagens. Qual que é a desvantagem, então, do serviço? Como não tem... como você não é necessário muito capital, qual que é o custo de entrada nesse mercado é muito baixo. Se o custo de entrada é muito baixo, tem concorrente pra cacete, né? Então você vai conviver com um nível de concorrência brutal. E o nosso setor sempre foi aberto do ponto de vista de multinacionais. Então a gente sempre concorre. Isso em qualquer país. Você concorre com uma empresa pequena, local, que o cara está desenvolvendo o trabalho dele. É claro que depende do tamanho do projeto, depende do perfil da empresa que está comprando, aí tem uma série de variáveis. E depende do serviço também. Mas você pode, às vezes, concorrer com empresas relativamente menores, médias e grandes, locais, regionais ou multinacionais, né? As mais famosas são os gigantes globais indianos, os top 5. Depois nós temos Accenture, IBM e assim por diante, né? Então esse nível de concorrência é bastante grande. E aí você tem algumas coisas que a gente acaba seguindo, né? Todo mundo que trabalha no mercado competitivo, o que ele faz? Ele corta custo o tempo inteiro, né? Ele tem que ser eficiente o tempo inteiro. É que nem unha, você corta toda semana. A gente esqueceu um pouco, mas acho que vale a pena a longo prazo, né? A questão de praticar valores morais, né? Então, por exemplo, para mim, o ano passado a Petrobras foi ótima, eu dobrei meu faturamento lá, porque, obviamente, com o rolo todo, sobrou mais oportunidade para nós. E assim por diante, né? E aí fala da questão de saber se diferenciar. E como é que você sabe? Trabalhando duro, aprendendo, tendo humildade de o tempo inteiro se reavaliar, porque você não acha de cara o caminho perfeito. Você vai ainda apanhar muito, aliás, vai apanhar sempre, né? Sempre você está em constante reavaliação para você tentar achar o seu caminho, né? E aí, quando você consegue o seu objetivo, você traça um maior. Foi assim que eu fiz na vida. A cada 3 anos eu pensava para onde eu queria ir, né? E assim a gente vai aos poucos. Tem um sonho alto, grande, mas tem que realizar por partes. Então, cuidado aí, a primeira mensagem para vocês, como jovens, às vezes vocês são muito impacientes, certo? Tenho 2 filhos mais ou menos na idade de vocês. E impaciência é bom, rebeldia é bom, porque você quer mudar o status quo, você quer coisas novas, mas tudo que é extremo é ruim. Então, extremamente impaciente, extremamente ansioso, acaba atrapalhando, porque você quer conquistar o mundo em 2 anos. Aí é difícil, né? Tá? Então, um pouco aqui do Ayrton Senna, e aí esse é um ponto muito importante, né? Você se dedicar a fazer bem feito aquilo que você se propôs. E essa é uma mensagem importante, não importa o que você vai fazer. O conceito de empreendedorismo também não é associado a ter a sua própria empresa. O conceito de empreendedorismo é associado a você empreender em qualquer lugar. O Mark Zuckerberg apareceu no final, ele que fez lá, né?
dos Estados Unidos, mas se você olhasse a presença de empresas brasileiras, era muito pequena, entendeu? Então a gente ainda melhorou, né? Mas a empresa é muito pequena. E é uma pena, porque eu acho que a gente tem potencial para fazer muita coisa. A última pergunta, meu nome é Tomás Salaíba, eu sou estagiário na OCDE aqui em Paris. Estagiário onde? Na OCDE, Organização de Cooperação e Desenvolvimento Econômico. E a minha pergunta é um pouco ainda sobre essa internacionalização, você falou dos mercados maduros e os emergentes, e aí eu queria perguntar sobre a China, que agora está saindo um pouco desse investimento em indústria, indo para o serviço e consumo interno, se você tem intenções de ir mais para esses mercados, como a China, e também um pouco os desafios da cultura, né? Assim, quando você está estabelecendo, fazendo compras de empresas ou lidando com pessoas assim, internacionais, como que essa cultura de lidar com os chineses, com os indianos, enfim, como que isso como funciona, que é um desafio e como você pode tá, vou tentar resumir. Operação na Ásia, a gente deve ter quase 2.000 pessoas na Ásia. A nossa nova operação nas Filipinas, que eu te falei. A gente conseguiu abrir uma empresa na China sem ter sócio. A gente não tem sócio. Tem mais ou menos acho que uns 150 funcionários na China. A gente deve ter uns 20 clientes globais que a gente atende na China, né? É tocada por uma chinesa. A gente, assim, para mim estar na Ásia é o próximo round, né? A próxima onda, tá? Porque 2/3 da população do mundo está lá, né? Não precisa ser muito inteligente para isso. Mas agora ainda é um mercado que não compra muito serviço. Por exemplo, claramente eu já tive oportunidades de uma vez falar com o presidente mundial da McKinsey e mesmo com o Roberto Azevedo, que é o presidente da OMC, e claramente os bancos da China são um horror de performance, de eficiência no back-office. Mas eles não valorizam comprar serviço. Então é muito difícil, eu não consegui nem ir lá não consegui nem a porta para mostrar o que eu posso fazer. Então é isso. Então só para não esticar muito. O segundo, a questão cultural, a questão de cultura, eu acho, a gente tem um modelo mais informal, menos hierárquico, isso ajuda. Nós cometemos um erro que, diferente de uma Ambev, dessas empresas, que para mim, por exemplo, a Ambev é um modelo, pode concordar ou não com o estilo deles, mas de montar cultura, né? Então eles criaram um fôlego de pessoas que aonde eles vão, eles levam aquela turma. E a gente não tinha essa equipe, então foi um pouco mais a forceps, então a gente teve que, na verdade, convencer os executivos estrangeiros a trabalhar na nossa cultura Stefanini, não na cultura brasileira. Como tudo na vida, vantagem e desvantagem. De novo, então hoje na Europa o CEO é um português brasileiro, que é um cara de empresas globais, trabalhou 30 anos na Philips, que nem era do setor de TI, ele veio e foi uma boa combinação, está aqui até hoje, está 5, 6 anos, mas todo o time embaixo tem um brasileiro, né? Então tem inglês, romeno, alemão, belga, espanhol, tem de tudo, né? E agora tem uma vantagem que fica mais global, né? Você fica mais caro, mas tem a desvantagem de você colocar a sua cultura que não fica bem implementada, né? Então o pessoal às vezes não é muito veloz e aquelas coisas todas, né? Então agora a gente vem construindo um trabalho melhor nos próximos anos para ter esse time forte, e aí a gente vai ter a vantagem desse time já numa primeira etapa é brasileiro, mas logo em seguida já vai dar para fazer global, porque a gente já né? Essa é a vantagem nossa, as pessoas nas operações realmente são globais. E aí sim eu combinar melhor essa questão do mix, da cultura local, que é importante, né? Você não pode só levar um exército de brazuca e achar que domina o mundo, mas por outro lado também não fazer o inverso, que é hoje que eu tenho,
onde o grosso é tudo estrangeiro, e aí o trabalho de convencimento, de ficar dobrando, precisa ter um estômago, um saco do cacete, entendeu? Então é o que eu tô, né, é o que temos, como diria, tá? Então um pouco isso, né? Porque na vida também você trabalha com o que você tem, né? Você não tem o ideal, mas você nunca vai ter, tá? Terminou? Então tá bom então. Para encerrar nossa conversa sobre empreendedorismo, eu queria chamar a Tatiana Madu, que é diretora da